Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Primeiro anúncio da paixão. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Condições para seguir a Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder sua vida por causa de mim, encontrá-la-á. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com seu comportamento. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. A fim de que ninguém suponha ser isto uma simples opinião nossa, em seguida o Senhor disse a causa de ter proibido a pregação. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. O sentido é o seguinte: pregai-me quando eu já tiver padecido estes tormentos, pois não haverá proveito em pregar Cristo publicamente e divulgar sua majestade aos povos, estando eles prestes a vê-lo flagelado e crucificado. São João Crisóstomo. Aquilo que é plantado uma vez e depois arrancado, ao ser plantado de novo, dificilmente cria raízes em muitos, mas o que, uma vez fixado, permanece imóvel, avança facilmente em crescimento. Por isso, o Senhor se demora nestas tristes pregações e multiplica seus sermões para abrir a inteligência de seus discípulos. Orígenes. E vê como não é dito, e começou a dizer-lhes, ou a ensinar-lhes, mas a manifestar-lhes. Porque assim como se diz que as coisas corporais se manifestam, assim foi dito que Cristo manifestava o que falava. Mas eu não penso que aqueles que ouviram padecer tantos tormentos corporais, foram-lhes manifestadas essas coisas que viam, como ficou manifesto aos discípulos, através do discurso racional, o mistério de sua paixão e ressurreição. Foi então que começou a lhes manifestar este mistério que, depois, quando se tornaram capazes, demonstrou plenamente. Porque tudo que Jesus começa, ele perfaz. Portanto, era necessário ir a Jerusalém para que fosse imolado na Jerusalém de baixo, ressurgisse e reinasse na Jerusalém celeste. Depois que Cristo ressuscitou e outros ressuscitaram com ele, não se busca mais a Jerusalém daqui de baixo, ou a casa de oração que havia nela, mas a Jerusalém do alto. O Senhor sofre muitas coisas da parte dos anciãos da Jerusalém terrestre,
para ser glorificado por parte daqueles anciãos celestiais que gozam de seus benefícios. Ao terceiro dia, ressuscitou de entre os mortos e, para aqueles que arrebata do mal, adquire a graça de serem batizados em seu espírito, em sua alma e em seu corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são os 3 dias perpetuamente presentes para aqueles que foram feitos mediante eles filhos da luz. Cristo mal começara a dizer as coisas que lhes manifestaria, e Pedro já as vê como indignas do Filho de Deus vivo. Esquecendo-se de que nada do que o Filho de Deus vivo faz é digno de repreensão, ele começa a repreendê-lo conforme segue. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. São Jerônimo. Já dissemos muitas vezes que Pedro tinha um zelo ardente e um imenso amor para com o Senhor, nosso Salvador. Depois de sua confissão e de ouvir o prêmio que o Senhor lhe dera, não querendo ver destruída sua confissão e pensando ser impossível que o Filho de Deus morresse, conduz-lhe à parte afetuosamente, a fim de que os outros discípulos não vissem que repreendia seu mestre, e, impelido pelo amor, começa a repreendê-lo e a contrariá-lo. Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ou melhor, como se lê no grego, Ilios sicire omi est situto. Isto é, tem compaixão de ti, Senhor. Não será isto contigo. Como se ele tivesse necessidade de compaixão. Cristo aceita seu afeto, mas censura sua ignorância. Por isso segue. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor, conhecendo as sugestões da astúcia diabólica, disse a Pedro: Afasta-te de mim, ou seja, que seguiria o exemplo de sua paixão e, voltando-se para aquele que sugeria a Pedro essas palavras, acrescenta: Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não convém atribuir a Pedro o nome de Satanás e a acusação de escândalo depois de ter sido enaltecido com tantas promessas de bem-aventurança e poder. São Jerônimo. Para mim, o erro deste apóstolo é resultado da grandeza do seu amor e não da sugestão do diabo. O leitor prudente considere, pois, que a bem-aventurança e o poder foram prometidos a Pedro no futuro e não no presente. Se tivessem sido dados a ele imediatamente, o erro de uma confissão imprudente jamais teria lugar. São João Crisóstomo. E o que há de surpreendente em ter ocorrido isso a Pedro, que não recebera revelação acerca destas coisas? A fim de que aprendas que a confissão que Pedro fez de Cristo não partiu dele, vê como fica perturbado com as coisas que não lhe foram reveladas. Considerando as coisas de Cristo a partir de cogitações humanas e terrestres, julga torpe e indigno dele que padeça, e por isso o Senhor lhe disse: Porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. São Jerônimo. O que vale dizer? É a vontade de meu Pai e minha que eu morra pela salvação dos homens. Tu, considerando só a tua vontade, não queres que o grão de trigo caia na terra a fim de que dê muitos frutos. Assim, já que dizes coisas contrárias à minha vontade, mereces ser chamado de inimigo, porque Satanás quer dizer adversário ou inimigo. Não se creia, contudo, como muitos opinam, que Satanás e Pedro foram condenados pela mesma sentença, porque foi dito a Pedro: Vá para trás de mim, isto é, tu que és contrário à minha vontade, segue-me. E ao diabo foi dito: Vai-te, Satanás, sem acrescentar retro, depois de mim, subentendendo, vai para o fogo eterno. Orígenes. Disse, pois, a Pedro: Vá para trás de mim, como se, por sua ignorância, tivesse deixado de seguir a Cristo, e chama-o de Satanás por causa desta mesma ignorância, como quem tem algo contrário a Deus. Bem-aventurado aquele a quem Cristo se volta, ainda que seja para repreendê-lo. Mas por que disse a Pedro: Tu me serves de pedra de tropeço, quando no Salmo se lê: Gozam muita paz os que amam a tua lei, e não há para eles nenhuma ocasião de queda? A resposta é que não só Jesus não se escandalizou, como não se escandaliza ninguém que seja perfeito no amor de Deus.
mas este pode ser escândalo para os outros dizendo ou fazendo certas coisas, ainda que ele não possa ser escandalizado. Ou então ele chama de escândalo para si todo discípulo que peca, como também dizia Paulo: quem é escandalizado, que eu não me abrase. São João Crisóstomo. Depois de Pedro ter dito: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá, e de ter ouvido: afasta-te de mim, Satanás, o Senhor não se contentou com esta repreensão, mas quis manifestar de forma superabundante a inconveniência do que dissera Pedro, bem como fruto de sua paixão. Por isso é dito: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que equivale a dizer: tu me dizes, tem compaixão de ti, pois eu te digo que não só será prejudicial para ti impedir minha paixão, como não poderás te salvar a não ser que padeças e morras, e que renuncies sempre à tua vida. E vede como suas palavras não são coativas, porque não disse: mesmo que não queires, deveis sofrer, e sim, se alguém quer. Desta maneira, ele os atrai mais, porque aquele que deixa seus ouvintes em liberdade atrai-os mais, ao passo que o uso da violência costuma atrapalhar. Não propõe este dogma aos seus discípulos somente, mas ao mundo inteiro, dizendo: se alguém quer, isto é, se a mulher, se o varão, se o rei, se o homem livre, se o escravo, etc. São 3 as coisas que menciona: negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. São Gregório Magno. Porque, se não nega a si mesmo, o homem não pode se aproximar daquele que está acima de si. Mas, se abandonamos a nós mesmos, aonde iremos fora de nós? Ou, quem é que se vai se nos abandonamos? De fato, decaídos pelo pecado, somos algo diverso do que éramos por natureza quando criados. Nós nos abandonamos e negamos a nós mesmos quando evitamos o que fomos pelo homem velho e seguimos o chamado a sermos novos. Nega-se a si mesmo aquele que muda para melhor, começa a ser o que não era e deixa de ser o que era. Nega-se a si mesmo também aquele que, calcando sob os pés a imagem da soberba, apresenta-se ao olhar de Deus como hostil a si mesmo. Orígenes. Mesmo que alguém pareça abster-se do pecado, se não crê na cruz de Cristo, não se pode dizer que está crucificado com Cristo. Por isso segue: tome a sua cruz. São João Crisóstomo. Ou de outro modo, aquele que nega um outro, seja irmão, seja criado ou que quer que seja, e não o assiste quando o vê flagelado ou sofrendo qualquer outro tormento, não o ajuda. O Senhor quer que deixemos de lado a indulgência com o nosso corpo, de tal modo que, mesmo flagelado ou ferido da forma que for, não o poupemos, porque isto é poupá-lo, assim como os pais poupam seus filhos, entregando-os ao mestre e mandando que ele não os poupe. E para que não penseis que negar-se a si mesmo refere-se somente às palavras injuriosas e às afrontas, o Senhor manifesta até que ponto alguém deve negar-se a si mesmo, ou seja, até a morte mais vergonhosa, a morte de cruz. É isto o que querem dizer as palavras: tome a sua cruz e siga-me. Santo Hilário de Poitiers. Portanto, devemos seguir o Senhor tomando a cruz de sua paixão, se não realmente, ao menos acompanhando-o com vontade. São João Crisóstomo. E como os ladrões também sofrem muito, para que não penses que é suficiente sofrer o mal, ele explica a causa do sofrimento, dizendo: e siga-me, para que, por ele, suportes tudo e aprendas suas outras virtudes. Por isto é seguir a Cristo como convém, ser diligente nas virtudes e tudo sofrer por sua causa. São Gregório Magno. Podemos tomar a cruz de 2 maneiras, ou afligindo o corpo com a abstinência, ou afligindo a alma com a compaixão pelo próximo. Mas, como nossas virtudes vêm misturadas com os vícios, devemos considerar que às vezes a vanglória apodera-se da abstinência da carne,
pois pela magreza do corpo e a palidez do rosto, a virtude se expõe ao louvor. E por vezes, uma falsa piedade apodera-se da compaixão da alma, de modo que aquela nos arrasta até mesmo a condescender com os vícios. A fim de excluir tudo isso, acrescenta: e siga-me. São Jerônimo. Ou de outra maneira, toma sua cruz aquele que está crucificado para o mundo, e, estando também o mundo crucificado para ele, segue o Senhor crucificado. São João Crisóstomo. Então, como parecer severo o que acabara de dizer, ele suaviza, lembrando a imensidade do prêmio por nosso esforço e a punição dos maus. Segue, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Orígenes. Podemos entender esta passagem de dois modos. Primeiro, se alguém ama a vida presente e tenta salvá-la, temendo morrer por pensar que, por esta morte, sua alma perecerá, este, querendo salvá-la, perdê-la-á, afastando-se da vida eterna. Se alguém despreza a vida presente e luta pela verdade até a morte, perderá sua alma quanto à vida presente, mas, como a perderá por Cristo, salvá-la-á quanto à vida eterna. Segundo modo, se alguém, compreendendo o que é a verdadeira salvação e desejando obtê-la para sua alma, nega-se a si mesmo e, por Cristo, perde sua alma quanto aos prazeres carnais, este, perdendo-a deste modo, salva-a pelas obras da piedade. Ao dizer, pois, aquele que quiser, o Senhor manifesta que o sentido da passagem anterior e da posterior é o mesmo. Se quando disse acima, negue-se a si mesmo, se referia à morte corporal, devemos entender, consequentemente, que a passagem seguinte também se refere à morte. Mas, se negar-se a si mesmo é rejeitar a intimidade carnal, então perder a vida significa abandonar as volúpias carnais. São João Crisóstomo. Tendo dito, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder sua vida por causa de mim, encontrá-la-á, opondo a salvação e a perdição, para que ninguém pensasse que ambas são iguais, acrescenta: de fato, que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Como se dissesse: não digas que quem foge dos perigos que estão iminentes por causa de Cristo salva sua alma, isto é, sua vida temporal, mas considera, juntamente com a vida, todo o orbe terrestre. Com efeito, o que haverá em seguida para o homem se a alma perecer perpetuamente? Imagina-te vendo os teus servos vivendo na alegria e tu na última agonia. O que ganhas sendo seu senhor? Considerai isto em vossa alma. Pela lascívia da carne busca-se a própria perdição. Orígenes. Eu penso que aquele que não se nega a si mesmo, nem perde sua alma em relação aos prazeres carnais, ganha o mundo, mas perde sua alma para sempre. Destas duas opções, devemos preferir perder o mundo e lucrar nossas almas. São João Crisóstomo. Mesmo se reinares sobre o mundo inteiro, não poderás comprar tua alma. Por isso segue. Ou que poderá o homem dar em troca de sua alma? O que equivale a dizer: se perderes riquezas, poderás dar outras riquezas para recuperá-las. Mas, se perderes tua alma, não poderás dar outra alma, nem nenhuma outra coisa qualquer. Por que maravilhar-se que isso aconteça à alma, se o mesmo sucede ao corpo? Pois, mesmo que adornes com 10.000 joias um corpo atingido por uma doença incurável, ele não será curado. Orígenes. De fato, à primeira vista, supõe-se que o resgate da alma sejam os bens, e dando-os aos pobres, o homem salve sua alma. Mas não creio que o homem tenha qualquer coisa que, dada em troca de sua alma, possa livrá-la da morte. Foi Deus quem pagou o resgate das almas aos homens, o preciosíssimo sangue de seu Filho. São Gregório Magno. Ou pode-se seguir de outro modo. Uma vez que a Santa Igreja tem o tempo da perseguição e o tempo da paz, nosso Redentor deixou preceitos distintos para cada um. Em tempo de perseguição, devemos entregar a vida, e em tempo de paz, devemos quebrantar todos os desejos terrenos que podem nos dominar. Por isso disse:
Que aproveitará o homem? São Jerônimo. Quando o Senhor convocou seus discípulos a negarem a si mesmos e tomarem sua cruz, todos os que escutavam se encheram de terror, mas a alegria sucede à tristeza. Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Temes a morte? Ouve a glória do que triunfa. Tens medo da cruz? Escuta o ministério sagrado dos anjos. Orígenes. Como se dissesse: agora veio o Filho do Homem, mas não em sua glória, porque não era oportuno que viesse em sua glória para carregar nossos pecados, mas virá em sua glória quando tiver preparado seus discípulos e os tornado semelhantes a ele e conformes à sua glória. São João Crisóstomo. E ele não disse, numa glória como a do Pai, para que não pensassem ser outra glória, mas na glória do Pai, para manifestar que se trata da mesma glória, e se a glória é uma só, é evidente que também a natureza é uma só. Por que então temes, ó Pedro, ouvir falar da morte? Então me verás na glória. E se eu estiver na glória, também vós o estareis. Mas, ao falar de sua glória, insinua coisas terríveis, lembrando-nos do julgamento, como segue: e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. São Jerônimo. Pois, quando se consideram as obras e não as pessoas, não há distinção entre o judeu e o gentio, entre o homem e a mulher, entre o pobre e entre o rico. São João Crisóstomo. E o Senhor não o disse só para recordar as penas dos pecadores, mas também os prêmios da vitória e as coroas dos justos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.